Bom dia, pessoal. Vou gravar a aula aqui para vocês. Tem algumas pessoas no presencial. Vamos retomar. Faz muito tempo que nós não temos aula. Conversei aqui com os meninos, né? Tem mais aí de uma semana que nós não temos aula. Mas como a gente finalizou aí a última aula, a gente iniciou o capítulo 4 entendendo que a Idade Média tem um tempo muito extenso. São 1000 anos, né? E 1000 anos de transformações. Por que de transformações? A gente sai de um estilo de vida lá do Império Romano do Ocidente completamente diferente, onde as cidades, o comércio se estabelece, as trocas acontecem para ir para o feudalismo. Mas como eu já conversei com vocês, essa estrutura não vai ficar assim para sempre. E a gente vai se aprofundar na cultura e na questão da religiosidade na aula de hoje, tá? Lá na página 181, a gente já fez uns grifos sobre essas mudanças, sobre esse processo de expansão aí do cristianismo, e a gente vai caminhar agora para a cultura monástica. Gente, a cultura monástica é a cultura do clero, tá? É a cultura dos monges, a cultura do convento. E qual vai ser a função desse clero? Esse clero, ele vai ter a função de estudar a religião, principalmente a Bíblia, né? Então, a Bíblia vai ser a grande fonte de estudo. Mas isso não quer dizer que eles não preservem o que nós chamamos de clássicos, né? Então, eles preservam aí os escritos gregos, os escritos romanos, os escritos aí dessa antiguidade, tá bom? Então, essa questão da cultura monástica, ela é bem importante. Eu cheguei até a mostrar para vocês lá na aula online sobre a organização lá da PUC São Paulo, a questão aí do Pátio da Cruz, para entender também essa arquitetura, né, presente. Aí sim, agora a gente começa com conteúdo novo, lá na página 182, para a cultura cortesã. Gente, quando a gente pensa em cultura cortesã, é do cortejo, né? Eu não sei se os meninos que estão aqui sabem o que significa cortejar, mas o cortejar, ele vem nesse sentido de cortejar a dama, né? De você tentar conquistar a dama. Só que essa cultura essa cultura do cortejo, ela não está só na questão entre o amor, mas ele entra na questão do amigo, na questão dos eventos extraordinários, nas questões aí do escárnio, do maldizer. A cantiga, gente, que vai ser a principal ação da cultura cortesã, ela vai se estruturar através dos poemas. Vocês já devem ter visto o poema com a professora Paula. E esses poemas vão contar uma história, né? Às vezes é um pouquinho difícil da gente entender esse poema, porque o linguajar é um pouco, né, complicado, enfim, da Idade Média, mas é importante. Vamos grifar aí. À medida que os senhores feudais ampliaram seus poderes, passaram a cercar-se de artistas, poetas e músicos, cuja função era distrair e animar a vida na corte onde vivia o rei. Então, dentro aí, gente, dessas cantigas, principalmente, né, das cantigas, eles vão aí mostrar e vão contar essas histórias, além de criarem músicas, além de comporem, né, todas essas questões extremamente importantes, tá? Então, grifem aí para mim, por favor. Cantigas de amor, poemas que abordavam o amor por uma dama, cantigas de amigo, que tratavam da ausência e da saudade de um ser querido, cantigas de gesta, poemas épicos que narravam atos extraordinários, e cantigas de escárnio e maldizer, poemas que contavam com humor e zombaria as desventuras de nobres. Só que, gente, não vai ser o único aspecto aí da cultura, tá? Continuem grifando aí o último parágrafo, por favor. Além das cantigas, destacavam-se tanto na cultura cortesã como na cultura popular outros gêneros literários, romances de cavalaria, narrativas sobre a vida dos santos e crônicas sobre feitos da realeza. Essas obras eram narradas oralmente também pelos trovadores e menestréis ou encenadas por artistas de teatro ambulante. O teatro, gente, naquele momento, ele não era aquele teatro que ficava dentro do espaço. Era um teatro que era para a rua, ele andava.
Ele ia de feudo em feudo, ele ia de vila em vila, ele caminhava. Outra questão importante de salientar, essas cantigas, elas eram escritas por homem. Mesmo que essas cantigas tinham um eu lírico feminino, né? Então, parecia que era feito por uma mulher, mas os homens se passavam por essas mulheres e produziam essas cantigas. Professora, só vai ter cantiga feita por homem? Gente, a gente sabe que não é bem assim, né? A história pode ter exceções. Então, tem casos de cantigas que as mulheres faziam, mas que assinavam como homens, né? Então, também tem essa organização. Depois vocês vão fazer a 183, por favor. E aí a gente caminha lá na página 184, na questão da cultura popular. Gente, toda vez que a gente pensa em cultura popular, a gente pensa em cultura do povo mesmo, né? Essa cultura que está na rua, que é consumida muito pela população. Então, grifem aí para mim. Camponeses, artesãos, vilões, enfim, a gente trabalhadora. Também tinha um grande repertório de canções, contos, narrativas sobre heróis, histórias de amor, traição, sátiras sobre a nobreza e os ricos. Os artistas populares, músicos, malabaristas, dançarinos, saltimbancos, costumavam andar de feudo em feudo, fazendo suas apresentações ou então acompanhando as romarias ou as feiras que começavam a surgir. Raramente essas obras eram escritas e passavam de geração em geração por meio de relatos orais. Gente, sabe aquelas músicas que desde pequenininho a gente sabe? A gente sabe cantar, a gente às vezes nem sabe quem escreveu. Isso é cultura popular, né? A gente sabe cantar O Sapo Não Lava o Pé desde pequenininho. Não importa, a gente não sabe quem foi a primeira pessoa que escreveu essa música. Isso é cultura popular. É passado pela oralidade muitas vezes. Isso é tão falado que chega um momento que a gente só sabe, tá? Que a gente acaba só sabendo. E para finalizar essa parte da cultura, tá? Vamos aí para a fundação de universidades. Gente, é importante falar que tem um erro aqui na apostila, porque essa parte da universidade, ela teria que estar depois, tá? Com a questão do renascimento comercial e urbano, a questão da organização das cidades. Por quê? A universidade, ela vai ter uma função. Hoje, quando a gente pensa em universidade, quem tem aí algum responsável, familiar que está na universidade, ela tem um perfil muito profissional, né? Então, de trazer aí uma função. Porém, o que é importante da gente entender? Naquele momento, também a universidade, ela nasce aí com essa função de administrar os negócios, de pensar... Só que só vai ter negócio se tiver comércio, tá? Por isso que eu falo que ela está errada aqui. Eu vou citar para vocês e quando nós tivermos, de fato, o processo do renascimento, a gente volta um pouquinho nisso, porque daí vai fazer mais sentido e essas questões se estruturam mais. Mas o que é importante da gente saber, gente? Grifem aí para mim, na 1, 2, 3, 4, na quinta linha do primeiro parágrafo, surgiram então as primeiras universidades europeias ou centro de estudos gerais, como foram inicialmente chamados. Os estudos para a formação religiosa continuavam nos monastérios, mas outras disciplinas eram ministradas nessas universidades, em Lisboa, Coimbra, Paris e outros grandes centros. Nessa época, o conhecimento ensinado nas universidades dividia-se em grandes áreas, tá? Teologia, Direito e Medicina. Vai ficar aí nessas 3 áreas iniciais. E vocês podem perceber aí pela imagem da 184 que tem um professor ministrando a aula para essas várias pessoas, né? Então, uma aula muito parecida que a gente tinha antes aí de toda a questão da pandemia, tá? Também é uma contribuição aí da Idade Média nas nossas vidas, né? A gente acha que história não está na atualidade, mas ela sempre está. Gente, para o vídeo não ficar muito longo para a galera aqui do online, eu vou ter que deixar a questão da religiosidade para a próxima aula, mas eu vou pedir aí, e volto aqui no vídeo também pedindo de novo, para vocês fazerem a página 183
1, 2 e 3, que depois eu jogo a correção para vocês. Obrigada e tchau, tchau, galera que tá no online.